Tudo bem, alunos? Meu nome é Nogueira, sou professor de Sociologia e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo com vocês em que eu vou explicar o que você tem que saber para conseguir mandar muito bem na prova de Sociologia do Enem, ok? Então, algumas dicas que eu vou passar para vocês. Então, vamos lá? Então, nesse primeiro slide que eu passo para vocês aí, como conteúdo importante, primeiro conteúdo importante, são os chamados autores clássicos. Quando eu falo para você de autores clássicos, estou falando de Auguste Comte, Emile Durkheim, Karl Marx e de Max Weber. Esses quatro autores são autores que ajudaram a construir a sociologia. São autores que você tem que saber como base para mandar bem nas provas de sociologia. Já no segundo conteúdo, que é muito importante também, é o conteúdo sobre relações culturais. E quando eu falo para você de relações culturais, eu falo de algo que vale mais ou menos em torno de 25% da prova de sociologia ao longo dos últimos anos. Ou seja, cada quatro questões de sociologia, uma fala de relações culturais. Então, relações culturais, eu falo de cultura, de patrimônio, de memória, de indústria cultural, estou falando de socialização. São temáticas que envolvem a relação do homem para com seus pares nas sociedades. E é um assunto que você tem que ficar de olho, que você tem que ficar atento, ok? Já no terceiro conteúdo, é fundamental que você entenda que é o tópico que trata de relações raciais. Então, relações raciais devido à raça, racismo, etnia, as relações de escravidão praticadas no Brasil no século XVII, XVIII, XIX. Isso é uma temática que cai muito, e cai porque é muito facilmente relacionada com a área de história. E o Enem, por ser uma prova que busca essa relação de interdisciplinaridade, gosta bastante desse tipo de temática. Então vale a pena você realmente ficar ligado nessa parte de relações sociais, ok? Já o quarto conteúdo é o que trata de política, que é um assunto muito importante para você. E o conteúdo sobre política, quando eu falo sobre ele, é tudo aquilo que envolve a política, e a gente tem primeiros autores da filosofia política que trabalharam com esse tema. Tem como exemplo autores como Rousseau, Hobbes, Maquiavel, Montesquieu, que aparecem bastante na prova. A segunda coisa importante sobre política é você entender um pouquinho da política contemporânea, como o nosso sistema político brasileiro funciona, a divisão de poderes, executivo, legislativo, judiciário, o que é ser um cidadão, como ela aparece na Constituição. Isso é um conteúdo que tecnicamente fácil, mas é muito cobrado. Né? O conceito de freios e contrapesos de Montesquieu, na parte da divisão de poderes, é muito importante você saber também. Tá? O quinto conteúdo a gente vai tratar um pouco mais na área de direitos humanos. E é bom você ficar atento nessa área de direitos humanos, porque entender como os direitos humanos aparecem na nossa Constituição Brasileira de 1988, mas também tentar entender como é que esses direitos humanos aparecem na Declaração Universal dos Direitos do Homem, tá? Da ONU, que foi concebida em 1948. Esse é um tema que é transversal na prova, aparece em muitas temáticas diferentes e pode ajudar bastante na sua redação, ok? A próxima temática é a temática sobre trabalho, relações de trabalho. Quando eu falo de relações de trabalho, eu estou falando principalmente como é que o homem trabalha nesse mundo contemporâneo. Como que a internet, os aplicativos, o governo e o Estado, de um modo geral, interferem na relação do trabalhador para com o mundo, com o seu salário e com a sua renda, que é algo bastante cobrado, principalmente o trabalho. Como é que fica essa interferência em nossa vida, esse processo de uberização, processo de entregador de aplicativo? Como é que funciona isso? É cobrado, isso é importante,
porque principalmente é um assunto que está muito em pauta agora com a regulamentação que o governo quer fazer em cima dos entregadores, dos aplicativos de entrega, dos aplicativos de transporte, né? Algo me diz que esse é um tema que pode aparecer até num possível tema de redação. Então é bom você ficar ligado, porque isso aí ele faz parte desse grande contexto de direitos humanos, tá? É bom você ficar ligado. Então uma parte da sociedade é a favor, né? Uma parte da sociedade é contra a regulamentação trabalhista. Então é bom você já ter um posicionamento para você, num possível tema de redação, até você fazer uma colocação a respeito disso aí, né? Nesses perfis, nesses aplicativos de entrega e de transporte. Ok? Isso é cobrado, isso é muito importante. Tenha sempre em mente isso aí. O sexto conteúdo, que é muito interessante e fundamental você saber, é a temática de movimentos sociais. Quando eu falo para você de movimentos sociais, eu falo de movimento feminista, movimento negro, os movimentos ligados à questão de gênero. Todos esses movimentos caem na prova e caem bastante, caem muito. Na prova do Enem é uma pegada social muito forte. Desde o seu início, desde os primórdios, os primeiros movimentos sociais até os mais recentes, né? E trabalhar esses movimentos sendo algo que você não pode deixar de perder de vista na sua preparação. Porque os movimentos sociais é a voz da sociedade, é a voz do povo. É onde o povo se manifesta, onde o povo levanta a sua voz para reivindicar algo, né? Então é interessante você estar sempre ligado nos movimentos sociais, não só do passado, nos primeiros movimentos sociais, como os movimentos sociais atuais, contemporâneos. O sétimo conteúdo que você tem que ficar ligado, atento, é a temática que trata sobre globalização. A sociologia normalmente ela não é vista como uma matéria que estuda essa parte da globalização. A geografia ela já captou, né, isso aí para ela. A geografia faz isso muito bem. Mas na verdade a globalização ela afeta a vida dos indivíduos em sociedade. Então se afeta a vida dos indivíduos em sociedade, então ela tem tudo a ver com a sociologia. Então é muito importante também para a sociologia. Então vale a pena dar uma olhada nesse conceito de globalização do ponto de vista da sociologia, ok? Então esses 7 conteúdos que eu explanei para vocês aqui agora são dicas, né, de tempo de sala de aula e do que eu venho acompanhando, né, de realizações do Enem, de provas passadas. Então vale a pena você estar ligado nesse conteúdo e no desenrolar das próximas videoaulas ou das aulas, dos áudios, eu vou discriminando cada um, coloco uma questão do vestibular que trate sobre algum conteúdo desse e a gente analisa essa resolução dessa questão, ok? A gente analisa junto. Então é isso, alunos. Até o próximo encontro, tá? Não perca o foco de vocês, que o foco é importantíssimo. Não perca o foco, ok? O tempo não volta, lembra sempre disso. É do momento atual para frente, o tempo não volta. E aproveite muito bem o tempo que você está tendo agora para você adquirir o conhecimento e colocar ele em prática em prol do seu conforto e da sua qualidade de vida, ok? Forte abraço do professor Nogueira. Estamos juntos aí nessa caminhada.